Olá, pessoas, bom dia. Luna, Bom Vinícius, dia. tudo bem com vocês? Sim. Sim, Ótimo. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Até chegar na hora da atividade que ficou para a gente conversar hoje, mas a gente vai falar sobre os representantes, né, relacionados ao pop art, que corresponde ao nosso livro na página 8, 9, e também vamos falar da Escola de Bauhaus, que é da página 11, 12, mas eu vou fazer um resumo antes, primeiro, com a apresentação em slides, até relembrando alguns conceitos relacionados a essa tendência e essa influência da arte moderna, e aí depois eu vou orientar a próxima atividade, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês. Matheus chegando, Murilo. Muito bom. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. Pegar aqui. Só um minutinho. Ok. Ótimo. Deixa agora eu botar numa tela maior. Para a gente falar. Tem muitos nomes em inglês, tá? Nomes assim super difíceis de pronúncia, pelo menos para gente, para mim que sou leiga, mas vai dar certo. Algumas obras eu consegui a tradução, então vai ficar bem legal para a gente compreender, tá certo, pessoas? Então vamos lá, galera. Nós vamos retomar um pouquinho o conceito, para quem não participou da aula passada e até para relembrar, relacionado ao pop art. Então, o pop art deriva, né? É originário do termo popular arte, pop, né? Quer dizer popular, arte. E foi um movimento artístico que se desenvolveu na década de 50 na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Como a gente vê pelo termo popular, quer dizer do povo, né? Da cultura de massa. Então, para representar essa cultura de massa, tinha-se a ideia de representar aquilo que o povo usava, né? O que o povo consumia em massa? O que eles adquiriam em massa? Como é que era esse mundo capitalista, né? Esse mundo popular? E isso tudo, né? O pop art surge principalmente no momento em que os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial buscavam se reestruturar, né? Buscava retomar a sua economia após a Segunda Guerra Mundial. Bem, e o que eles retratavam? Como a gente viu até pelo termo, pop art, cultura do povo. Então, eles buscavam retratar os elementos do cotidiano, os elementos do dia a dia, né, que muitas vezes não era visto nas obras de arte. Se vocês puxarem aí pela memória, né, os estilos de arte que nós já estudamos, né, que vocês também já estudaram lá no 6º ano, no 7º ano, arte grega, arte romana, barroca, renascimento, romantismo, realismo, fauvismo, surrealismo e por aí vai. Nós não vemos, né, nesses movimentos elementos do dia a dia do povo, né, do povão, digamos assim, daquilo que é consumido em grande massa. Então, o pop art é justamente isso, trazer esses elementos do cotidiano, do dia a dia das pessoas, aquilo que gostavam, que apreciavam, que idolatravam, que consumiam, para as obras de arte. E dessa forma, buscava-se elevar a cultura popular, né, ao nível de arte e principalmente chamar a atenção das pessoas. E os artistas, que técnicas, né, que recursos eles utilizavam para realizar esse trabalho? Então, utilizavam recorte de jornais e revistas, propagandas, embalagens industrializadas, né, fotografia, os ídolos populares, os produtos descartáveis e, principalmente, os quadrinhos, as histórias em quadrinhos. Fiquem atentos a esses elementos aqui, porque a nossa atividade, a atividade que eu vou propor a vocês,
tem relação, vocês vão ter que buscar esses elementos para compor, né, uma obra dentro das características do pop art, tá bom? Então, os artistas, eles utilizavam, então, recortes de jornais, revistas, propagandas, embalagens industrializadas, fotografia, ídolos populares, né, que saíam principalmente nas revistas de celebridades, produtos descartáveis e os quadrinhos, como a gente pode ver nessa composição aqui. E aí, na atividade, lá do nosso livro 3, na página 5, traz para nós, então foi só uma retomada do que a gente conversou na aula passada. Lá na galeria, a gente encontra 4 obras que são relacionadas ao pop art. Então, a gente tem aqui uma relacionada a Marilyn Monroe, outra a um hambúrguer, a bandeira dos Estados Unidos e a uma capa, né, relacionada aqui ao álbum do Beatles. E foi pedido o quê? Que vocês escolhessem uma dessas obras, que observasse as cores, que observasse as figuras, que observasse o tema, qual era o tema que está sendo abordado, qual a técnica dessa obra, né? O que ele usou? É uma escultura? É uma pintura? É um recorte e colagem? O que é? E depois escrever um texto, né? Escrever aí a sua síntese, com as impressões sobre essa obra, e também buscando fazer uma relação com o contexto cultural da época. Opa, será por que o artista ele resolveu fazer uma escultura de hambúrgueres? O que isso tem a ver com a cultura da época lá nos Estados Unidos? Fez uma bandeira, né, usando colagem, tecido, sobre painéis de madeira. O que essa bandeira tem relação com aquele contexto cultural dos Estados Unidos naquela época? É porque o público, né, eles são muito patriotas, independente dos eventos, dos momentos, eles estão ali vestindo a camisa do país, né, camisa entre aspas. A mesma coisa, né, os Beatles, a mesma coisa Marilyn Monroe. O que essas obras têm relação com essa cultura daquele momento que foi feito? Que conclusão vocês chegaram? Quem fez essa atividade? A gente tem aqui Luna, Vinícius, Matheus, Murilo. Eu Quem fiz. conseguiu pensar em relação a essa atividade para compartilhar conosco? Lara, João Eu Vitor fiz. também chegou na nossa aula. Quem? Primeira pergunta, então, vou voltar. Quem fez essa atividade? Eu. Ótimo, Vinícius. Então, compartilha para nós as suas ideias. Já vou até anotar aqui que você fez, tá, Vinícius? Tá. Fala para mim, primeira coisa, qual foi a obra dessas 4 que você escolheu? Essa última obra aí da capa do álbum dos Beatles, que é difícil de pronunciar. Ótimo. O que você observou em relação a cores, à figura, ao tema, a técnica que o artista utilizou? Essa obra retrata diversos artistas famosos da década de 60, onde a música, a cinegrafia e etc. estava assim enraizando nessa época. Esse pop art possui tons vivos e vibrantes e remete fama, sucesso e etc. Há diversas figuras públicas, tanto como astros do cinema, filósofos, poetas, esportistas e etc. Ok. E aí, qual é a técnica que foi usada? Você conseguiu descobrir? Se é recortes, está aparecendo aqui que foram utilizados recortes, né? Recortes, tons Colagem, né? E digitais. que relação você faz aí com o contexto da época? Por Que que o na época, artista resolveu retratar essas pessoas famosas aí? que na época essa questão de cinegrafia, tipo, a música, assim, essa cultura, assim, artística estava, tipo, muito popular na época. Estava se enraizando demais na cultura.
Ótimo. Muito bom, Vinícius. Perfeito, não tem nem o que comentar. Tá? Você trouxe aí a leitura bem legal das cores. De fato, eram os artistas que estavam no auge do momento, e eles destacam logo Beatles, porque era a banda de rock que estava assim, né, fazendo sucesso total, e trouxeram outros famosos do cinema, filósofos, poetas, esportistas que também estavam no auge. Parabéns. Alguém mais fez, além do Vinícius? Não? Então, fica essa tarefa aí para fazer, e aí na próxima aula eu vou abrir de novo. Agora que vocês viram como que o Vinícius fez, né? Eu já tinha explicado também, mas na próxima aula, então, eu vou abrir para outras pessoas apresentarem, tá bom? Então, seguindo aqui, lá no nosso livro, da página 8 a 13, nós vamos conhecer um artista muito famoso, né, dentro do pop art, que é o Roy Lichtenstein. Acho que a pronúncia é essa, me desculpe se não for, mas o sobrenome dele é muito difícil. E a escola de Bauhaus, tá? Mas antes, vou seguir aqui, depois a gente volta lá, porque eu vou ter que voltar para explicar a atividade. Bem, nós vamos falar então de alguns representantes do pop art. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês: ficou claro o que é o pop art para vocês? Alguém que está aqui na aula online ainda tem dúvida? O que é o pop art? Alguém tem dúvida? Ou ficou claro que essa cultura popular, que é de retratar esses elementos do cotidiano, de utilizar técnicas, né, que dentro da arte acadêmica, né, das outros movimentos, não eram tão presentes. Usar recorte de jornais, revistas, produtos industrializados, figuras de ídolos, né, do momento, da época. Ficou claro isso? Ficou. Sim. Ficou, né? Então tá. Então, seguindo, então, nós vamos conhecer alguns representantes da pop art, e dentro desses representantes virão algumas imagens dos trabalhos que eles produziram, tá? E é bom que vocês fiquem atentos para que sirva de inspiração para vocês realizarem a atividade que vocês terão que me enviar até a próxima quinta-feira, ok? Então, seguindo aqui. Bem, a pop art, ela dá os seus primeiros passos a partir de um grupo, né, um grupo independente, um grupo que resolveu se reunir, e começa a dar essa formação desse grupo, dá os primeiros passos lá na Inglaterra, e esse grupo, ele foi, digamos assim, o precursor, né? O primeiro grupo que, de fato, assim, vamos encarar esse novo movimento da arte, vamos deixar essa arte academicista, essa arte que retrata os elementos fiéis de acordo com a realidade, vamos brincar mais com a arte, né? Vamos utilizar pessoas, objetos do dia a dia, da forma como eles são misturados dentro de uma composição que também, de certa forma, traga uma crítica. E esse movimento, ele iniciou dentro do período de 1952 a 1955. E aí, essa primeira colagem, feita aí pelo escocês Eduardo Paolisi, tá? Em 1947, ele fez antes de iniciar esse grupo, né, relacionado ao movimento da pop art. E essa imagem, traduzindo aí, ela tinha como título: Eu era um brinquedo de um ricaço, ou eu era um brinquedo de um homem rico, né? Então traz aí uma mistura de frases relacionadas de revistas, né? Imagens aqui de avião, de produtos muito utilizados na época, como a Coca-Cola, a questão da presença da mulher, e essa imagem aí, ela começa a servir de pontapé inicial para se pensar nesse movimento relacionado ao cotidiano. Um outro artista muito famoso também, que fez parte desse grupo, e aí ele traz uma colagem que, traduzindo,
o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. Então, ele traz aqui uma crítica, né? Se a gente observa, há uma mistura de objetos, né? A questão do homem, da mulher. E ele apresentou essa obra em 1956, lá em Londres. É uma colagem e que foi considerado pelos críticos, historiadores, uma das primeiras obras de pop art, né? Quando as pessoas assim tinham mais acesso, né, à televisão, a produtos eletrônicos, quando isso começou a bombar mais e as pessoas queriam consumir, consumir. E aí vem, o que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, né? O que as pessoas querem ter dentro de casa, até para mostrar a questão do status, de que eu posso comprar, do que eu posso ter. É um momento muito do ter, né? As pessoas começaram a surgir produtos e as pessoas queriam ter aqueles produtos em casa. Tá? Então, essa foi uma das primeiras obras mesmo consideradas aí dentro de uma leitura do pop art, que traz elementos do cotidiano, essa crítica do consumo, né? Enfim. Se vocês também assistiram ao vídeo que eu disponibilizei para vocês, onde a Vivi fala, né, desse movimento, ela faz uma menção relacionada a essa obra. Então, aqui é uma releitura, tá? Uma releitura dessa obra aqui, tá? O que torna os lares. Então, a gente vê que já é um lar também mais moderno. Se a gente parar para pensar bem, né? A gente está vivendo um pouco desse momento aqui preso dentro de casa, né? Só que essa releitura não é atual. Então, se a gente for fazer uma releitura dessa obra aqui hoje, o que torna os lares de hoje tão diferentes? Vamos parar para pensar. Olha só, né? Se hoje eu for fazer uma releitura desse lar, como que a gente será que pensaria? Ó, plena pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo assim, entre aspas, né? Estudando a partir de uma tela de um computador, trabalhando em casa, o trabalho invadiu a casa, a escola invadiu a casa. Então, o que torna o nosso lar hoje diferente? Já pensem nisso para, de repente, já pensar na sua construção do seu trabalho relacionado ao pop art, tá? Então, essa aqui é uma releitura. Também nós temos aqui o Richard também, ele fez a capa do disco White Album dos Beatles, né? Praticamente branco, e o nome The Beatles. E aí o outro cara também, que o nosso livro traz, falando sobre ele, é o Roy Lichtenstein, que ele largou o expressionismo abstrato, né? Ele tinha uma tendência para esse movimento e passou a se dedicar a essa arte figurativa em 1961. E aí ele se apropria principalmente da estética dos quadrinhos e da publicidade. E um outro detalhe que ele agrega, utilizando dessas figuras, né, de revistas em quadrinhos, de publicidade, são os pontinhos, como vocês observam nessa obra, que é Garota Adormecida, o nome dessa obra, onde ele utiliza vários pontinhos, né, que imita a impressão gráfica. Isso era sua marca registrada. Essa obra foi vendida, gente, em 2012 por 44 milhões de dólares. Nem sei calcular o tanto de dinheiro que dá isso. Pensa! É muito dinheiro, né? Então, alguém que é muito fã da pop art e que achou que valeria a pena comprar este quadro. Então, aqui é um outro trabalho dele. Então, a gente vê que há muito essa mistura. E o outro artista também, faz parte, aí um dos representantes da pop art, é o Claes Oldenburg. Ele morou nos Estados Unidos desde os 7 anos, ele era sueco. Foi o primeiro escultor. Então, olha só que legal. Pop art não é só recorte, colagem, né? Dentro de um plano lá, mas também é escultura. E aí ele construía réplicas gigantes de objetos, de comidas, né, do dia a dia, como ele traz, deixa eu só ver aqui a tradução, essa escultura que é hambúrguer de chão. E esse hambúrguer, ele é muito grande, ele é inflável, tá? E por que será, né, que ele traz essa obra, essa escultura dentro do contexto dos Estados Unidos? A gente sabe
que o hambúrguer, né, é cultural dentro dos Estados Unidos. Acho que do mesma forma que a feijoada é aqui para gente, a moqueca, o hambúrguer é cultural nos Estados Unidos. Acho que eles deixam de comer qualquer outro tipo de comida para comer o hambúrguer. Então, mais um exemplo para a gente pensar quando a gente fala de pop art, de retratar os elementos do cotidiano, do dia a dia, daquilo que as pessoas gostavam, daquilo que as pessoas consumiam. Então, esse hambúrguer de pano preenchido, né, com espuma, algodão, e ele poderia ser remodelado, né, porque era molinho, então você podia dar outras formas para ele. Até aqui tranquilo, gente? Opa, aqui não sei por que isso aqui veio para cá. Aqui. Tranquilo? Está ficando claro para vocês? Sim. Tem alguém aí? Certinho, gente? Então, vou seguindo aqui. Ótimo. Me ajuda aí, galera. Não me deixa sozinha aqui, não, tá bom? Então, aqui uma outra obra, né? Uma peteca. E aí a gente tem um outro artista, né? Esse artista aqui é o Robert Rauschenberg. Acho que falei certo agora, né? Foi o primeiro artista do movimento, né, lá do grupo independente, do pop art, a produzir nos Estados Unidos. Então, ele despontou, olha que legal, ele usou coisas catadas na rua para fazer pinturas, esculturas, performance, combinações, né? Ele combinava um objeto, uma coisa com a outra, e aí ele testava os limites, né, entre os objetos comuns e obra de arte. O nome dessa colagem que ele fez se chamava Cama. Era uma colagem de manta, travesseiro e lençol com toques de tinta óleo. Então, vocês veem que eram objetos mesmo do cotidiano, inusitados. Eles queriam trazer elementos diferentes, né? Possibilidade de utilizar coisas que às vezes eram até descartáveis para a sua obra. Então, aqui mais um trabalho, misturando várias colagens. E aí, olha só, é interessante observar que o pop art, ele traz para a obra elementos que são daquela época, do contexto. Então, hoje, se você vai compor o seu trabalho de pop art, você vai ter que pensar o que está no auge hoje, nesse mundo que eu estou vivendo. Quais são os ídolos? O que as pessoas gostam de consumir? O que as pessoas gostam de ter? O que está se falando? O que a ciência busca? O que é história? O que é geografia? O que é filosofia? O que é descartável? E penso quem são os personagens de história em quadrinho que faz sucesso? Quem são os super-heróis? E aí, pensando nisso tudo, é que você vai trazer a sua composição, porque vocês observam que as imagens, como o Vinícius até comentou lá da obra do Peter Black, que ele trouxe na capa ali do Beatles famosos, pessoas que estavam do auge daquele momento. O hambúrguer representa um elemento, né, cultural, uma comida da qual os americanos, né, adoram. A Marilyn, o auge daquela época, né, lá na década de 60, 70. Então, vocês já começam a borbulhar aí, se inspirar a criatividade do que vocês têm que trazer de elementos que representam o contexto que a gente está vivendo, ok? Seguindo aqui, a gente tem o outro, que é o James Rosenquist. Ele usava fragmentos de imagem, grandes ampliações, que quando reunidas, né, eles formavam um conjunto aí. Opa, de novo esse aqui apareceu. Volta aqui. Formavam aí um conjunto quase abstrato, né? A gente, às vezes, nessas misturas, às vezes ficava até difícil compreender o que o artista desejava trazer com essa obra. E, além também de pinturas, ele criava desenho, colagens, gravuras. Era um artista também bem criativo. Aqui um outro exemplo. Então, ele pegava fragmentos de imagem, colocava elas em tamanho maiores e fazia essa composição. O Jasper Johns, né,
que inclusive aqui no livro, na página 5, tem essa obra dele. Ele explora símbolos populares que parece estar saltando da tela, né? E aí a gente traz dentro de uma perspectiva, né, tridimensional. Ele torna ao mesmo tempo reconhecível, abstrato, o abstrato reconhecível, e aí ele criou, né, a bandeira dos Estados Unidos, que tem como título 3 bandeiras, a gente consegue ver aqui 3 bandeiras, compostas em telas sobrepostas, né? Uma em cima da outra, mas em tamanhos diferentes, trazendo essa visão aí tridimensional. E a gente sabe, né, do quanto o americano é apaixonado pelo seu país, né? Enquanto aqui no Brasil a gente lembra de usar a nossa camisa, né, verde e amarelinha lá, símbolo, apenas na Copa do Mundo, o americano ele tem esse amor muito grande pela pátria, né? Chega a ser extremo, tudo deles tem muita relação, patriotismo mesmo, né? Esse amor mesmo. Então, aqui uma outra obra do Jasper. E o Andy Wall, acho que esse sobrenome, gente, é a coisa, mas vamos lá. Ele usa serigrafia, né, como modo de produção das suas obras, e ele usa muito retratos de ídolos da música, do cinema. Presta atenção também nessa obra, onde ele começa com uma imagem da Marilyn, e aí ele vai mudando as cores, os tons. Tem uma tarefa também que eu vou orientar hoje, relacionada a essa composição aqui, de se repetir o mesmo elemento, porém você vai agregando cores diferentes. E aí ele utilizava muito ídolos, né? Como a Marilyn, como Elvis Presley. E ele destaca principalmente pela impessoalidade do objeto, né? Ele traz lá um objeto que é produzido em massa. Ele usava muitas questões das garrafas de Coca-Cola, as latas de sopa Campbell, que lá no vídeo da Vivi, ela fala muito sobre isso. Eu também comentei na aula passada, que ele produz lá a sopa Campbell, 32 telas separadas, e depois, por orientação, né, dos críticos, há a sugestão de unir, né, essas 32 telas num único trabalho. E aí fez um sucesso total. Outro ídolo, né, retratado, Michael Jackson, por ele. Depois a gente tem o Peter Black, que apresenta já um ar mais de nostalgia, né, nas suas criações. Não é característico de suas obras, né, aquela acidez, aquela questão... Meu Deus, que isso aqui? Então, ele traz também aqui uma mistura, aquela coisa nostalgia mesmo de trazer o passado, né? E ele descarta o presente. Então, ele busca voltar lá em coisas do passado para retratar a sua obra. Quem quiser também, no seu trabalho que eu vou orientar, entrar nessa nostalgia do Peter, pode também buscar elementos, né, de alguns anos atrás e tentar trazer essa composição. Então, no caso dele, ele descarta aquilo que está acontecendo no momento e busca trazer imagens, ideias de coisas que eram desejáveis, que eram consumidas, que eram coisas boas, né? Enfim, de momentos anteriores. Aqui mais algumas obras dele. Tem aqui a famosa criação, que foi a que o Vinícius comentou com a gente, né, relacionada aos Beatles. E aqui no Brasil, gente, a gente também não poderia deixar de falar do Brasil, né? Que o movimento pop art, ele chegou retratando o clima do regime militar da década de 60, né? A gente teve aí mais de 20 anos relacionados de ditadura no Brasil, mas influenciou também muita cultura, a técnica do grafismo, principalmente as características, né, sempre relacionadas ao pop art. E dentre desses artistas, tá, vou mostrar aqui algumas obras que tiveram influências. Olha só, tá vendo aqui a tarja preta, né, no olho, fechando os olhos, aquilo mesmo que trazia da ditadura, né? Mas um dos artistas, ou se não é o mais famoso, né?
pintor brasileiro, que é radicado em Miami, nos Estados Unidos, que ficou muito conhecido por seu estilo alegre, colorido, por apresentar uma arte assim mais despojada, uma arte pop, é o Romero Brito, tá? O Romero Brito, então, é o pintor brasileiro mais bem-sucedido, né? Um dos pintores brasileiros mais bem-sucedido fora do Brasil. Inclusive, né, esses dias rolou aí na internet uma confusão relacionada ao Romero Brito, que ele fala que isso foi de 2017 e que agora a internet resgatou isso. Enfim, a gente não sabe. Mas que parece que ele distratou alguém, né, num restaurante próximo ao ateliê dele, e aí a dona tinha uma obra dele em casa, foi até, uma obra, custou acho que um valor até caro, e aí quebrou a obra na frente dele. Só pesquisar esse vídeo aí que vocês vão ver. Mas dentro do pop art, né, o Romero Brito é o cara mais famoso brasileiro. Certo? Pop art... Tá, já estou terminando aqui, só vou orientar a atividade. Dentro da pop art também serviu de publicidade na campanha aí do Barack Obama para presidente dos Estados Unidos, né? Sim, nós podemos. Trouxe aí uma inovação visual dentro das campanhas políticas, tá? Aqui é o álbum de uma banda, a banda Blur também, utilizando aí para a questão do pop art. E aí tem outros artistas, né, que vocês depois podem ver, Elvis, Bob, né, inspirou o grafite, e por aí vai, dentro desse aspecto bem colorido. E hoje a gente vê o pop art englobando música, cinema, TV, internet, né, e gerando uma quantia imensa de dinheiro, por aí vai. Pessoal, bem rapidinho, então, vou explicar a atividade, mas qualquer coisa não. Depois eu gravo um áudio também sobre a atividade, para quem não conseguir entender agora, e posto lá no grupo de vocês. Olha só. Na página 6 do livro de arte, vocês vão recortar imagens de revista de celebridade, de anúncios de supermercado, de catálogos, de loja, de história em quadrinhos antigas, enfim, ou atuais, vai ficar a critério de vocês, se vocês querem fazer um trabalho pop art relacionado à cultura de massa do passado ou da cultura de massa do presente. Vocês vão combinar essas imagens de diferentes maneiras, se inspirem nesses artistas, já disponibilizei esse material lá no grupo, pode pesquisar outras, e vocês vão criar essa colagem no estilo pop art, com frases, com palavras, com imagens, enfim. Tá? Essa tarefa pode ser tanto feita aqui no livro, na página 6, porque tem um espaço, ou pode ser feita no caderno de arte. Então, vocês vão se inspirar em obras da pop art, pensando nas relações entre as imagens e o consumo. A gente viu que o pop art está muito relacionado com essa questão da cultura do povo, né? No consumo nos dias atuais. Mas, tia Osana, eu queria fazer um trabalho de pop art mais voltado para o passado, não tem problema. Né? A gente viu que tem artistas que ficou nessa nostalgia, nesse saudosismo. Então, essa é uma tarefa. Segunda tarefa é da página 7. Na página 7, vocês verão que tem 4 quadros. Então, a gente vai usar a técnica do Andy, que é o quê? No primeiro quadro, você vai desenhar um rosto ou vai desenhar um objeto. Pode ser algo conhecido ou pode ser algo inventado. Aqui é com desenho, tá bom? Já no segundo quadro, você vai repetir no segundo, no terceiro quadro, esse mesmo objeto que você fez no primeiro, essa mesma pessoa que você fez no primeiro, tentando trazer o mais semelhante possível à primeira versão, porém você vai mudar o uso das cores, o uso da luz, igual a gente viu aqui na obra da Marilyn Monroe, tá bom? Então, repetindo, a atividade da página 7, no primeiro quadro, vocês vão desenhar um objeto ou uma pessoa. Pode ser inventado ou pode ser conhecido. No segundo, no terceiro e no quarto quadro, vocês vão repetir esse desenho e vão trazer em cada quadro seguinte o colorido, trabalhando com cores diferentes, utilizando a luz diferente para dar destaque em alguma parte do desenho. Então, é só retomar essa apresentação para olhar as imagens que foram compartilhadas aqui e se inspirar.
Então, essa atividade da página 6 e da página 7, vocês vão enviar para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp até o dia 10 de setembro. Não vou aceitar atividade mais fora do prazo, tá? Então, se não entregar dentro do prazo, não vai entregar mais. A gente precisa começar a se organizar em relação a isso. Importante colocar a atividade da página 6 e 7 e o nome de vocês. Caprichem, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Tá bom, pessoal? Olha, chegou mais gente que tá lá, Laís, Ana Gabriela, Cauã, Bianca. Muito bom ter vocês aqui. Ficou claro, gente, as duas tarefas para realizar? Sim. Ficou, professora, Sim. ficou. Ótimo. O slide já está lá no grupo de vocês. Voltem agora, deem uma lida e na próxima aula eu falo da escola de Bauhaus, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tá bom, Tchau, tá bom. tchau. Tchau.